A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na devocional desta semana, a primeira, relacionada à lição 10, a última defesa de Jó, nós temos o seguinte tema na nossa devocional: quando se olha para a glória do passado, cujo texto base encontra-se em Jó, capítulo 29, versículos do 1 ao 5, os quais lerei agora. O título aqui na minha Bíblia para o capítulo 29 é o seguinte: Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Então a gente já tem uma ideia aqui do que vai vir nesses capítulos, nesses versículos que a gente vai ler agora. Vou começar aqui. 1. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim. A gente vê aqui 3 pontos principais sobre a recordação de Jó em relação aos seus tempos passados. O primeiro ponto que a gente vê é Jó falando sobre a sua relação com Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, onde a gente vê aqui que Deus o guardava, a gente vê no capítulo 2, e também ele fala aqui no versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Então, era um relacionamento profundo com Deus, era um relacionamento de bom estado, em que Deus era seu companheiro, seu aliado, e estava ao seu lado, tomando conta de sua tenda, trazendo luz para a vida dele, para que ele pudesse caminhar pelos momentos difíceis, ou seja, ele sentia que tinha companhia de Deus com ele. Outro ponto que a gente vê aqui é sobre a prosperidade que ele tinha sobre seus bens, né? Ele era muito próspero e ele também recorda sobre isso, né? Sobre a sua tenda, sobre seus meninos. E a gente vê também nos capítulos do 14 ao 25 sobre ele recorda o seu posicionamento social que ele possuía, né? Ele era uma pessoa muito bem vista socialmente. E a gente vê aqui, eu vou fazer uma seleção aqui de versículos que vou ler aqui o 15, que diz assim: eu era o olho do cego e os pés do coxo. O 16: dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento e queria com diligência. Aí eu vou pular aqui para o versículo 21. Ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. 22. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Então a gente vê que Jó era uma pessoa que tinha um grande valor socialmente falando, e as pessoas o escutavam, o respeitavam, e ele recorda isso do seu passado. E a gente vê aqui, logo no versículo 2, ele fala: como me dera ser eu como fui nos meses passados. E a gente vai lendo e parece que há um tempo muito distante, tamanha a opressão que veio sobre a vida de Jó. Ele se recorda claramente desses 3 bons aspectos na vida dele, e ainda assim ele não consegue extrair confiança disso, ele não consegue tirar forças para suportar o que estava passando no momento, porque quando a gente vê o nosso passado e vê a glória de Deus nele, a gente retoma nossas forças para conseguir, porque a gente tem a consciência de que esse mesmo Deus que estava conosco no passado, estará conosco durante esse caminho e estará conosco também no futuro. Mas essa recordação não foi suficiente para Jó. A gente vê aqui no capítulo 30 esse contraste, que eu vou ler aqui os versículos 1 e 10, que fala assim: 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho.
Agora o 10. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Aí eu vou ler aqui o 11 também. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. A gente vê a quebra total dos aspectos que eu ressaltei no capítulo passado. Aqui no capítulo 30 mostra que Jó perdeu toda a sua moral com o povo. Ele perdeu o seu alto patamar social e as pessoas agora abominam e fogem para longe dele. E a gente vê aqui no versículo 11 a mudança com o relacionamento divino. Ele não se vê mais como uma pessoa que caminha ao lado de Deus, mas sim como alguém que está sendo castigado por ele, que está em lado oposto com Deus. E dando um prosseguimento, no capítulo 31 fala sobre Jó, ele reitera sobre suas boas atitudes, que ele era íntegro nos seus deveres. E aí eu vou trazer aqui alguns tópicos que ele ressalta sobre a sua conduta. Ele mostra aqui no capítulo 31, versículo 1, ele fala que nunca seduziam a virgem, como a maioria dos jovens faz, ou seja, ele não deu promessas falsas de casamento, para poder seduzir, porque ele, como fala aqui, fiz concerto com os meus olhos, ou seja, ele estava buscando o caminho certo. Ele nunca foi uma pessoa desonesta e enganadora, conforme o capítulo 31, versículo 5. Ele praticava o bem, evitando os caminhos perversos, não foi ganancioso ou violento, como fala o capítulo 31, versículo 7. Ele não maltratou seus escravos, homens ou mulheres, escutava suas queixas e corrigia os excessos, praticava justiça social, conforme o capítulo 31, versículo 13. E outro ponto é que Jó era generoso com as pessoas menos afortunadas. Ele tratava bem as viúvas e órfãos, conforme o capítulo 31, versículos 16 e 17. A gente vê que Jó, em seu discurso, ele faz um contraste do antes e depois e ressalta a sua inocência para com a situação que estava passando. E a gente pode extrair desses 3 capítulos que quando a gente olha para o passado, a gente tem que reconhecer a ação de Deus e buscar forças nisso, porque humanamente falando, diante de uma tragédia, é impossível retomar as forças olhando para as coisas boas do passado. A gente vai ficar mais triste ainda, né? Porque lembra das coisas boas e tá vendo que não tá continuando como antes. E a gente só espiritualmente consegue ter essas forças novamente, porque quando a gente olha para o que Deus faz com nossas vidas diariamente, quando estamos com Ele, seguindo firmes, e a gente vê as maravilhas que Ele faz, os livramentos, os milagres, nem que seja não só com a gente, mas também com as pessoas ao nosso redor. A gente vê a presença de Deus nos mínimos detalhes. E a gente tem que se basear nisso, tem que olhar objetivamente para o passado, olhar com a motivação certa para o passado, porque a gente vai poder extrair confiança, extrair esperança de que esse mesmo Deus do passado está conosco nessa situação difícil e vai estar conosco futuramente. É isso que eu gostaria de frisar, que a gente possa olhar para o passado não para sentir falta e querer voltar para o mundo da perdição, mas olhar para o passado e ver que mesmo na nossa imundície, o Senhor estava conosco, o Senhor nos protegeu e Ele nos salvou, trazendo a nossa vida para a sua presença, né? Ele nos salvou, nos remiu com seu sangue, e a gente só por isso tem que ser muito mais do que grato a Ele. A gente não tem que estar buscando mais coisas para amar a Cristo. O seu sacrifício na cruz é o suficiente. A libertação que Deus traz nas nossas vidas, no momento em que aceitamos o seu nome, aceitamos servir a Ele,
é o suficiente para que nós tenhamos paz no nosso coração e desejarmos retribuir com tudo o que temos, com tudo o que somos, retribuir o tamanho amor, o tamanho presente que Deus nos dá. Então, no momento em que nós olharmos a glória do passado, que a gente possa retomar nossas forças para prosseguir na caminhada em direção ao nosso único alvo, que é o céu, que é Cristo. E quando viermos a olhar para as coisas passadas, que a gente não venha querer voltar de onde Deus nos tirou, que a gente venha observar as maravilhas que Ele nos fez. É isto, fiquem na paz, nos vemos na SEB.